Imagine você um jogo de xadrez, porém jogado na fronteira de dois países. A cada movimento frio e calculista, a tensão sobe. Assim podemos definir a tensa situação entre Rússia e Ucrânia. Muitos sabem que a paz entre esses países nunca existiu, e bastou um gatilho para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, começar um novo confronto. Neste vídeo vamos te explicar de forma clara e direta os motivos dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Você também vai descobrir o que irá acontecer daqui para frente com a economia e principalmente com o mundo. Por isso eu te convido, assista este vídeo até o final. O mundo vem acompanhando com dúvida e muita tensão a situação na Ucrânia. Mas afinal, qual o real motivo de todo este conflito? Antes, precisamos entender que existem motivos da história antiga e também da história moderna. No final do ano de 2021, a empresa Maxar Technologies já tinha identificado 100 mil soldados russos na fronteira da Ucrânia. O objetivo da Rússia com isso seria demonstrar sua força de poder bélico e com isso impedir a inclusão da Ucrânia na aliança militar do Ocidente. A OTAN, o grupo foi criado durante a Guerra Fria no ano de 1949, com o objetivo de proteger a Europa, impedir o avanço da influência socialista e manter os soviéticos longe. Muitos países do leste da Europa passaram a fazer parte desta aliança, mesmo claro, contra a vontade da Rússia. A resposta da Rússia foi o Pacto de Varsóvia, formado de países socialistas e apelidado de Cortina de Ferro. Já a OTAN, hoje é formada por 30 países e ainda poderia incluir a Ucrânia e Geórgia, duas nações que um dia integraram a União Soviética e fazem fronteira com a Rússia. Uma união entre Ucrânia e países ocidentais enfraqueceria o presidente da Rússia Vladimir Putin. Mas devemos ter ciência que os problemas entre Rússia e Ucrânia não são de hoje. Eles vêm acontecendo desde 2014, depois que discussões civis que levaram à queda do então presidente pró-Rússia, o país passou a se aliar a instituições ocidentais. Por motivos óbvios, Moscou não quer a presença de bases militares e mísseis inimigos tão próximos do seu território. Então eles exigem que a Ucrânia nunca faça parte do bloco ocidental. Outra resposta da Rússia foi se anexar à Crimeia, a justificativa foi proteger cidadãos russos que moram lá. Eles também financiaram a rebelião separatista em Donbas. Segundo a ONU, quase 14 mil pessoas perderam a vida neste conflito. Atualmente a Ucrânia, se vista militarmente, é muito diferente da Ucrânia de 2014. O país recebeu equipamentos de muitos países, inclusive dos Estados Unidos. Então é um país que com certeza traria muito mais dificuldades à Rússia. Um dos alvos russos possivelmente seria a cidade de Mariupol, que possui 500 mil habitantes e é uma das poucas cidades que a capital Kiev ainda controla, mas talvez por pouco tempo. A região é portuária, tem um acesso importante e ajudaria os russos a conquistarem uma rota marítima própria na parte independente da Ucrânia. A cidade se torna ainda mais atraente ao olhar dos russos, pois fica a apenas 300 quilômetros da Crimeia. E controlar esse porto seria mais uma importante jogada nessa partida de xadrez que estamos acompanhando. Bom, se você assistiu este vídeo até aqui, é porque está achando o conteúdo interessante. Então te convido a se inscrever no nosso canal, dar um like e também deixar a sua opinião nos comentários. Isso ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo é bom e assim ele poderá alcançar novas pessoas. Agora vamos seguir com o vídeo. O presidente Joe Biden deu a seguinte declaração, abre aspas, essa medida é outra parte da nossa parcela inicial de sanções em resposta às ações da Rússia na Ucrânia. Como deixei claro, não hesitaremos em tomar novas medidas se a Rússia continuar a escalar. Fecha aspas. Infelizmente as sanções ocidentais não estão sendo suficientes para deter o presidente russo. Dito isto, o mundo assiste estarrecido aos ataques da Rússia à Ucrânia. Mas e aí, o que vai acontecer com a economia global? E com o mundo? É assim que o mercado está reagindo a este turbilhão de acontecimentos. Este é um gráfico do Moscow Index, que é o índice da Bolsa de Valores russa. O gráfico aponta uma brusca queda de 35% só nos últimos 5 dias. E nos últimos 6 meses o índice caiu 50%. No lado da Ucrânia, a bolsa sequer abriu. Então a seguinte notícia foi publicada, regulador do mercado de ações da Ucrânia interrompe circulação de títulos. Esse movimento inclusive já aconteceu aqui no Brasil. Por exemplo, em um evento trágico como o 11 de setembro. Este mecanismo chama-se Circuit Breaker.
Geralmente ele é adotado quando acontecem movimentos bruscos do mercado, a fim de amortecer e rebalancear as ordens de compra e venda. Ele acaba sendo utilizado em ambientes conturbados, onde não se consegue tomar uma decisão racional. Então eles fecham as bolsas para evitar problemas ainda maiores. Mas e o que o Brasil tem a ver com isto tudo? Apesar do presidente Bolsonaro já ter aparecido ao lado do presidente russo Vladimir Putin, e alguns países afirmarem que o Brasil está do lado da Rússia, o governo se manifestou pouco até o momento sobre os acontecimentos na Ucrânia. O Ibovespa apresentou apenas uma leve queda de 1,75% até o momento. Outras bolsas do mundo também tiveram queda. Outro índice que deve ser observado nessas situações críticas é o VIX, que é conhecido como Índice do Medo, no qual mostra que estamos em um patamar recorde se comparado ao ano passado. Só nos últimos dias o VIX já teve um aumento de mais de 40%. Isto mostra claramente que o mercado financeiro está com medo. Toda esta situação está causando graves impactos na sociedade, nos quais podemos citar o aumento na conta de energia. Caso a Rússia corte o fornecimento de gás, muitos países da Europa terão a sua energia simplesmente dobrando de valor. O preço dos alimentos pode subir, visto que a Rússia é um dos maiores exportadores de trigo do mundo. Alimentos como pães, massas, cervejas, bolachas podem ficar mais caras. Gasolina ainda mais cara, você pode estar se perguntando: e a gasolina ainda pode ficar mais cara? E a resposta infelizmente é sim. O barril de petróleo já registrou um aumento nos últimos dias e chegou à marca de $103. Então não se assuste ao ver a gasolina subir ainda mais de preço. Alta volatilidade nas bolsas de valores. Como já dissemos, as bolsas já despencaram, a inflação altíssima e a taxa de juros aumentando. Queda de preços das criptomoedas. Isto vem acontecendo porque a Rússia é o terceiro maior minerador de bitcoins do mundo. Então, quando acontece algo tão impactante no mundo, o poder computacional cai e os custos das transações aumentam. O dólar deve subir. Neste tipo de situação, a moeda também se rende a uma certa volatilidade e, na grande maioria das vezes, para cima. Mas então, o que deve acontecer com o mundo daqui para frente? Além dos pontos negativos citados anteriormente, se visitarmos o passado, não muito longe, entre os anos de 2002 e 2003, o então presidente George Bush autorizou o uso de força dos Estados Unidos contra o Iraque, o que deu início à guerra na época. O que veio acontecer de fato em março de 2003? Devido a isto, a bolsa teve uma bizarra queda. Porém, alguns anos depois, a economia se recuperou e voltou a ter uma forte subida. Depois de um grande conflito como este que estamos passando, é normal a economia se recuperar. Porém, esse momento sombrio geralmente é aproveitado por investidores de longo prazo, pois é visto como uma oportunidade. E gostando ou não, são esses movimentos que fazem a nossa economia crescer e a vida voltar à normalidade. Você já parou para pensar? Este tipo de situação você via somente nos livros de história. Pois é, agora você pode estar fazendo parte dela. E com certeza terá muita história para contar para seus netos daqui a alguns anos. Por aqui, o que nos resta é continuar torcendo para que tudo isso acabe logo. Mesmo em momentos de crise, o mundo é feito de oportunidades. Caso você queira aprender a trabalhar de casa e ter uma renda extra, vou deixar no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado, 2 dos melhores treinamentos, um de marketing digital e outro de YouTube, para fazer vídeos como este que você está assistindo, sem nem mesmo precisar aparecer. Eles já ajudaram a mudar a vida de milhares de pessoas comuns, assim como eu e você. A sua vida pode ser a próxima a ser transformada, só depende de você. Por isso não deixe essa oportunidade escapar, clique nos links para saber mais. Bom, no vídeo de hoje seria isto. Agora na sua tela irão aparecer outros vídeos, clique em algum deles e nos vemos lá em instantes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.